Um bom dia a todos. Bom dia. É uma alegria e um prazer estar com vocês na manhã de hoje. Bom, vocês já conhecem o Virgílio, não é? Então, eu cheguei assim, eu vi o tema reencarnação. Mas eu falei esse tema no Dia dos Pais, né? Não foi? Não tem muito tempo, da última vez que eu estive aqui falando. Quem estava aqui da última vez, só para eu saber? Bom, olha, então a maioria não ouviu, não é verdade? Então tá ok. O Virgílio me falou para falar sobre a reencarnação. Nós já tínhamos falado sobre o assunto, mas realmente a maioria não participou. É um tema interessante, porque apesar dele ser muito veiculado, muitas pessoas falam sobre a reencarnação, mas normalmente, quando se aborda esse tema, se fala a respeito da reencarnação como a explicação para as injustiças sociais, o motivo de nós vivenciarmos uma série de problemas familiares. Normalmente, a reencarnação serve como explicação para acontecimentos da vida. Mas a reencarnação tem alguma finalidade prática? Afeta o nosso dia a dia? A maneira com que nós lidamos com os nossos relacionamentos? Saber como a reencarnação funciona muda alguma coisa no nosso dia a dia? Ou ela só serve mesmo para explicar as antipatias e simpatias e acontecimentos do passado? Então, a primeira vez que nós falamos um assunto, a gente chegou a falar reencarnação. A reencarnação, a gente já sabe tudo de reencarnação. Bom, o que a gente sabe de reencarnação realmente? E essa abordagem surgiu quando estávamos assistindo a uma aula de psiquiatria. E o professor, ele falava a respeito de como preencher uma guia de internação. Então, na época, ele descrevia que uma guia de internação psiquiátrica, ela tem uma série de lacunas que você tem que preencher, são uma série de campos. É mais complicado do que outras áreas. E ele estava dizendo como é importante você preencher corretamente, porque a vida de um paciente psiquiátrico depende bastante dessa ficha. Até porque, muitas vezes, quando ele chega, ele não é capaz de descrever o seu estado. Então, ele estava lá explicando como preencher a guia. E, numa determinada lacuna, ele dizia como preencher, por exemplo, o grau de transtorno mental. Ele dizia, então, que existem 4 graus de transtorno mental. Grau 1 é o considerado de alta gravidade. São aqueles casos em que é necessário a internação hospitalar. Os de grau de média a alta gravidade, grau 2, são aqueles que necessitam de medicação para a manutenção da sua estabilidade, porém a internação é eventual. O de grau 3 é considerado aqueles de média a baixa gravidade, são aqueles que precisam de medicação para estabilização dos sintomas, mas não têm indicação de internação. E o grau 4, que é considerado de baixa gravidade, em que não é necessária medicação, a não ser episodicamente o eventual, e não há nenhuma indicação de internação. E ele estava, então, dizendo a divisão, como seria, e como reconhecer essa divisão e como preencher corretamente. Então, ele dizia, alta gravidade. São aqueles casos, como exemplo, oligofrenia, hebefrenia, a esquizofrenia paranoica, que são aqueles em que o paciente é uma ameaça para si mesmo e para a sociedade. Daí a necessidade da internação. São os pacientes descompensados. Normalmente, em muitos casos, a internação realmente é a solução. Os de grau 2 são a esquizofrenia clássica. Nós temos alguns casos de psicoses em que a pessoa, sob a medicação, ela mantém uma estabilidade. Mas, eventualmente, a medicação falha. Por um transtorno de natureza gástrica, por exemplo, ou quando o paciente não utiliza a medicação corretamente, ele surta. Então, é um paciente estável que, episodicamente, pode surtar um momento em que a medicação perca o seu efeito ou, de alguma maneira, ele não tem acesso à medicação. E como reconhecer? Os de grau 3 são aqueles em que a medicação é indicada para a estabilização dos sintomas. Porém, não há nenhuma indicação de internação, porque eles não estão em surto. É o transtorno obsessivo-compulsivo, alguns casos de depressão, então, transtorno bipolar. Então, são alguns transtornos em que a medicação é importante para a estabilização, mas não há indicação de internação.
E os de grau 4 são aqueles em que o transtorno é de natureza psicológica. A psicoterapia é a indicação. Se houver uma medicação, é uma medicação sintomática, por exemplo, um calmante, um remédio para dormir, um ansiolítico leve. A medicação não é essencial para a estabilização dos sintomas. E ele discorria e dizia assim: bom, essa é uma divisão administrativa, que é justamente a forma com que nós atendemos. Peraí, professor, é uma divisão somente administrativa? Tem alguma fundamentação científica para essa diferença? Por que existe essas gradações? Não, a divisão é administrativa, é para nós usarmos no dia a dia, porém existe sim uma fundamentação científica e está ligada à origem do transtorno. Como assim? E ele começou a discorrer a respeito do desenvolvimento da personalidade. Como é que a personalidade se desenvolve? E ele disse: nós temos algumas fases importantes do desenvolvimento. A fase mais importante é aquela que vai de 0 a 6 meses de idade, que é a primeira fase do desenvolvimento, que é a fase em que você forma o chamado eu. E ele vai de 0 a 6 meses. O que é o eu? É a noção que você tem de si mesmo, como um indivíduo. E ele acontece de 0 a 6 meses. Inclusive, você pode perceber o momento em que a criança descobre o eu. Para aqueles que têm bebês, ou conviveram com bebês, ou têm acesso a bebês, vocês vão notar que tem um momento em que o bebê descobre a própria mão. E ele começa a brincar com a mão. Ele estava assim, de repente, ele faz isso e começa a rir. Ele mexe a mão, mexe, e ele descobre que é ele que faz isso. Até aquele momento, ele não tinha uma noção de individualidade. E aí ele começa, de propósito, a mexer, e ele dá risada ao descobrir que essa intenção produz um resultado. Não é algo fora dele, é algo dentro dele. E aí ele começa a brincar, levar a mão, pegar móveis, pegar coisas, intencionalmente. E o engraçado é que ele ri. Alguém já viu a criança brincando com a própria mãozinha? Ela brinca com o pé, brinca com a mão, e ela sacode da risada. Por quê? Ela está descobrindo que é ela que faz o movimento. Esse momento é o momento em que ele se identifica com o eu. Na verdade, é uma estrutura neurológica. Ele desenvolve a área correspondente, ela entra em atividade e ele começa a desenvolver a sua identidade. É a base da personalidade. Todo o resto da personalidade vai se desenvolver em cima deste eu. Então, essa fase vai de 0 a 6 meses. A segunda grande fase do desenvolvimento é a que vai de 6 meses a mais ou menos 3, 4 anos de idade, que é a fase do reconhecimento do outro. É uma fase muito importante, em que você vai distinguir os outros. Como é que isso acontece? Até aquele momento, uma área muito importante do cérebro ainda não estava amadurecida, que é uma área que nos permite desenvolver a memória de longo prazo. Até aquele momento, o que existia é o que estava na frente dele naquele momento. No momento em que a coisa desaparecia, ela deixava de existir, porque ele não tinha área neurológica correspondente para armazenar o que nós chamamos de memória de longo prazo. Ela começa a amadurecer a partir dos 6 meses de idade. À medida que essa área vai se desenvolvendo, ele começa a guardar as memórias. E você nota o momento em que a identidade dos outros começa a se manifestar. Até um determinado ponto, o bebê era de quem pegasse, né? Quem tivesse com a mamadeira era o dono. É ou não é? Pegou o bebê, qualquer um leva. Mas chega um momento em que o bebê que ia com todo mundo, de repente, começa a estranhar. Nunca aconteceu e de repente ele estranha. Ele começa a reagir mal. E você nunca fez isso. Ele começou a estabilizar a memória. Então ele começa a notar que existem aqueles que estão lá sempre, de vez em quando, e os estranhos. Então, no momento em que a memória começa a se estabilizar, ele começa a estranhar. É o momento em que você nota o desenvolvimento daquele aspecto da personalidade que vai permitir reconhecer os outros. Antes disso, os outros eram uma coisa só. Era ele e o resto. A partir desse momento, é ele, os outros e o resto.
Ele separou os outros do meio ambiente. E é uma fase importante, porque vai começar o relacionamento deste indivíduo com as outras pessoas. Essa é a segunda fase. Se houver uma falha no desenvolvimento neste momento, terá origem os chamados transtornos de média e alta gravidade. Se tiver uma falha, por exemplo, de 0 a 6 meses, o eu estando comprometido, toda a estrutura da personalidade ficará comprometida. Então, se houver uma falha no desenvolvimento nessa fase, dará origem aos chamados transtornos de alta gravidade, que é a desagregação total da personalidade, que nós conhecemos como insanidade. A incapacidade total de relacionar-se com a realidade ou com a sociedade ao seu redor. Após os 4 anos de idade, você entra numa outra fase do desenvolvimento. É a fase do desenvolvimento dos relacionamentos afetivos motivacionais. É quando você vai estabelecer gradações diferentes de emoção entre aqueles outros que você reconheceu. Essa fase é uma fase de equilíbrio químico. Porque uma coisa que se descobriu sobre o cérebro é que o cérebro utiliza 2 linguagens. Até antes da década de 90, se acreditava que a linguagem cerebral era eletricidade. Que a eletricidade é que definia os chamados impulsos nervosos. Então, quando o cérebro se comunicava, ele se comunicava através de impulsos elétricos. E durante muito tempo se acreditava que era assim que funcionava. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, tudo aquilo que havia no nosso interior se manifestava no cérebro através da eletricidade. Com o desenvolvimento das pesquisas, descobriu-se que não. A linguagem do cérebro é dupla. Enquanto que os processos chamados objetivos, a observação da realidade, os sentidos, são impulsos elétricos, descobriram que as emoções e os sentimentos não são. Eles são de natureza química. Então o cérebro tem uma dupla linguagem. Ela é elétrica e ela é química. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Você está vendo esse carro vermelho com roda de liga leve, isso e aquilo? Quando você está olhando algo, reconhecendo algo, então você reconhece o automóvel, a cor, a forma, tudo isso é eletricidade. São impulsos elétricos que estão sendo veiculados. Mas no momento que eu pergunto, e aí, gostou do carro? Gostei, mas prefiro azul. Já não é eletricidade, é química. Então, esses processos emocionais, eles não acontecem no caminho dos neurônios, acontecem nas sinapses. E nas sinapses, essa química se manifesta no que nós chamamos humor ou emoções. Então, se você gostou ou não gostou do carro, é natureza química. Se você prefere uma cor ou outra cor, é natureza química. O reconhecimento da cor e o significado dela é elétrico. Mas o seu desejo, a sua hierarquia, o que é melhor, o que é pior, são de natureza química. E essa natureza química começa a se estabilizar de 4 a 7 anos de idade. E como é que funciona isso? Você começa a desenvolver relações afetivas com os outros. Então, aqueles outros que você reconheceu a partir dos 6 meses, nesse momento começa a tomar uma nova feição. Existem aqueles outros que eu amo, existem aqueles outros que eu gosto, existem aqueles outros pelos quais sou indiferente e existem aqueles de quem eu não gosto. Então, essas gradações de relação são de natureza química. Então, qualquer falha no desenvolvimento, que vai do período de 4 a 7 anos de idade, dará origem aos chamados desequilíbrios de natureza química, que causarão transtornos emocionais. Como não são transtornos estruturais, você não vai vivenciar o que nós chamamos de surtos. Então, a internação não é o tratamento indicado. São desequilíbrios de natureza química, como, por exemplo, o transtorno bipolar, depressão, o transtorno obsessivo-compulsivo e alguns transtornos chamados transtornos da emoção. E muitos deles podem ser tratados através de medicamentos que equilibrem essa química cerebral. Após os 7 anos de idade, o cérebro está estabilizado.
A estrutura neuronal está pronta, a estrutura química está estabilizada, ou seja, sua personalidade existe e é estável. E agora você vai usá-la no seu dia a dia. Você vai então se relacionar com as pessoas. Se você tiver problemas neste relacionamento, um desenvolvimento traumático, uma série de vivências, você pode ter o que nós chamamos então de transtornos que não são estruturais nem químicos. São aqueles que são chamados psicológicos. Não é um transtorno de estrutura, é um transtorno de uso. Por isso, a medicação não é a indicação terapêutica. Porque você não tem um transtorno estrutural, você não tem um transtorno químico, qualquer tipo de fármaco é mais prejudicial do que positivo. Nesse caso, a terapia será uma terapia de natureza psicológica, psicoterápica, porque o seu problema é não com a formação da personalidade, sim com o uso da personalidade. E essas são as fases do desenvolvimento. E ele descreveu, e é uma coisa conhecida, porém, o que nos chamou a atenção não foram as fases do desenvolvimento, e sim a coincidência das faixas etárias. Porque naquele momento nós estávamos estudando André Luiz. E houve uma coincidência. Quando ele falou 0 a 6 meses, 6 meses a 4 anos, 4 a 7 anos, nos chamou a atenção. Porque essa coincidência com algumas colocações de André Luiz. Vamos rememorar André Luiz, né? Tem um determinado momento em que fala-se sobre a reencarnação. E eles dizem que a reencarnação se inicia na concepção. Tá? Quando a gente lê o Livro dos Espíritos, fala que a reencarnação acontece na concepção. No momento em que o óvulo e o espermatozoide se unem, a reencarnação acontece. E na mente ficou que reencarnou. Nesse momento, em André Luiz, é que você ouve uma coisa diferente. Ele diz que você não reencarnou naquele momento. A reencarnação começa na concepção. Mas a reencarnação física só termina aos 7 anos. Então, quer dizer, você não reencarnou, você está reencarnando. Então, a reencarnação não é uma coisa que acontece, ela é um desenvolvimento. E aí ele faz esse comentário, que a reencarnação física acontece, termina aos 7 anos. Aos 7 anos você está reencarnado. Quer dizer, com 6 meses você não estava reencarnado, estava reencarnando. Mas por que 7 anos? Ele falou isso, mas ele não desenvolveu. Agora, deixa eu dar um detalhe. André Luiz é da década de 30, 40. Tá? Muitas pesquisas que nós vamos falar para vocês hoje são depois de 2000. Então, na década de 30, 40, André Luiz faz a colocação que a reencarnação física se completa aos 7 anos. 7 anos de idade. É um número cabalístico? É algum número mágico? Não. Tem alguma conotação biológica que possa fundamentar essa tese de André Luiz? Sim. O que acontece aos 7 anos? Aos 7 anos, você tem todos os seus sistemas orgânicos formados. Porque, lembra, eles estavam em desenvolvimento. Aos 7 anos, você tem todos os órgãos completos. E a partir daí, a cada 7 anos, você tem um corpo inteiramente novo, com exceção dos neurônios cerebrais. Então, a cada 7 anos, você troca quase todas as células, com exceção das células neuronais, que se mantêm constantes. Então, com 7 anos, você tendo, então, todas as células que compõem o corpo, podemos afirmar, então, que o espírito está ligado ao corpo, molécula a molécula. Mas se você não tinha todas as moléculas, como é que você podia estar totalmente reencarnado? Então, vamos lá no momento da concepção. Você tem uma célula, tá? Então, você tem uma célula no corpo. Quantas células você tem no perispírito? Eu sei que alguns me conhecem, mas eu normalmente faço uma pausa para fazer um relacionamento com o público. Eu não sou bem uma oradora, eu sou professora. E esse hábito terrível que meus pais quiseram curar durante muito tempo é de conversar com a plateia, né? Porque eles já conhecem a piada, porque eu dava aula de noite, se eu não conversasse o povo dormia. Então eu dava essas pausas de efeito para o povo reagir, sentar melhor na cadeira, acordar.
para a gente poder conversar um pouco. Então você tem uma única célula. Quantas células você tem no perispírito? Querem chutar? Trilhões, né? Você tem trilhões de células no perispírito e uma célula no corpo. Ou seja, você está mais encarnado ou mais desencarnado? Você está muito mais para lá do que para cá, correto? Aí essa célula se divide em duas, de duas em quatro, numa progressão geométrica. Uma semana depois, você tem o quê? Umas centenas de células. Mas ainda existem trilhões do lado de lá. Então, com uma semana você está reencarnado? Não. Na verdade, qual seria a aparência, né? Seria o quê? Você olhando esse montinho, você vê o quê? Gosma, né? Nem aparência não tem. Então, normalmente, se você tivesse reencarnado e essa fosse a sua aparência, um médium vidente, estou vendo uma gosma ao seu redor, é um espírito reencarnante. Algum médium fica vendo gosma ao redor das pessoas? Se vê, estão vendo uma coisa esquisita aí, não sei, não vai dizer que é reencarnação. Primeiro, não tem nem aparência. E você nem confirmou essa reencarnação. Depois de algum tempo, isso se fixa à parede uterina, aí começa um desenvolvimento mais preciso. Depois de algum tempo, ele tem uma pequena forma. Forma de quê? Né? Ele parece o quê? Um girino, né? Ele tem uma cabeça, uma cauda, tem branco. Ele é exatamente igual a um peixe. Quer dizer, é um espírito reencarnante. Eu estou vendo um peixe ao seu redor, sei lá, um girino, um troço estranho. É um espírito reencarnante. É assim que a gente vê? Aliás, já viram isso em algum lugar? Não. Não há nenhum comentário sobre gosmas ao redor de mulheres que vão ter neném, nem embriões, peixes, nada disso. Normalmente, quando se fala a respeito de reencarnação, o que é que você vê? Um espírito adulto, normalmente. Porque quando ele está fora do corpo, ele tem a aparência de gosma? Não. Quando ele sai do corpo, qual é a aparência dele? Vamos lá, por que seria assim? É uma coisa que está dizendo? Vamos ver se tem alguma lógica nisso, né? Para você ter alguma forma, você tem que pensar sobre isso, certo? Tá? Quando você está fora do corpo, qual é o cérebro que você usa? Quando o neném nasce, ele é mais lento que a gente? Tá, vamos lá. Você agora, saindo do corpo, qual é a sua aparência? Então, se eu sair do corpo, qual seria a minha aparência? Adulta, né? E se a minha aparência é a mesma que eu tenho aqui, que cérebro eu vou usar? Esse. Eu vou pensar usando o quê? A mesma estrutura. O conteúdo também. Ele pode até aumentar, dependendo do meu grau evolutivo, mas eu vou usar o quê? A minha estrutura. Se eu vou reencarnar, então eu morri, saí do corpo, sou eu aqui. Eu vou reencarnar. Tem algumas células. Quando eu saio do corpo, que cérebro eu vou usar? O meu antigo, esse aqui. Afinal, esse aqui não tem um. Então, eu ainda vou manter a minha forma o quê? Original. E não o que está acontecendo ali. Afinal, eu estou presa no corpo por algumas poucas células. Bom, aí vai a evolução, a embriogênese vai se desenvolvendo, até que o neném nasce. O neném nasceu. Quanto tempo um recém-nascido passa acordado? Bom, é mais fácil dizer quanto dormindo, né? O contrário. Das 24 horas do dia, ele passa mais ou menos 4 horas acordado. Isso dividido, ele mama e dorme. Então, ele passa mais tempo onde? Fora do corpo do que no corpo. Quando ele sai do corpo, ele sai como um bebê recém-nascido? Primeiro, o recém-nascido não fixa o olhar, então ele não enxerga bem. Ele não escuta bem. Ele não se relaciona com o meio bem. Por quê? Por que você está dizendo isso? Tem algum motivo? Tem. Lembra que o cérebro dele não está totalmente formado? Então, as áreas correspondentes aos nossos sentidos não estão totalmente formadas. Então, ele não pode se relacionar com o meio. Então, teoricamente, ele não se relaciona com o meio. Então, quando ele sai do corpo, ele mantém o quê? A sua independência como um adulto. Tá? À medida que o bebê começa a crescer, ele vai ficando cada vez mais tempo acordado e o cérebro está se desenvolvendo. Vocês já ouviram aquela história de botar
Mozart para o bebê ouvir? Lembra? Já ouviram isso? Por quê? Para quê? Para acalmar? É para isso? Então, por que a gente bota Mozart para o bebê ouvir? Para desenvolver. Ouviram essa? Não, tem que botar Mozart, porque quando o bebê ouve Mozart, o que acontece? Os neurônios se multiplicam. Então é para estimular o bebê, né? Para os neurônios se multiplicarem. Então eles falam para você botar essa música até mais ou menos 4 anos. Por quê? Porque os neurônios só se multiplicam até 4 anos de idade. Com 4 anos, a sua estrutura neuronal está estabilizada. Você vai desenvolver outras coisas, mas os neurônios deixam de se multiplicar. Peraí, olha só. Olha que coincidência. Então, o André Luiz fala dos 7 anos. Aí, os 4 anos, o que tem mais? Tem um outro momento de André Luiz muito interessante. É quando o André Luiz sai de nosso lar e vai visitar um outro local. E nesse local que ele está visitando, ele tem uma surpresa. Quando ele chega lá, ele vê crianças indo para a escola. Aí ele faz uma pergunta natural. Peraí, criança no mundo espiritual? Não é todo mundo velho? Se a reencarnação existe, não tem nenhuma criança. Todo mundo é o quê? Velho. Você teve várias vidas, são todos muito velhos no mundo espiritual. Da onde saem as crianças? Teoricamente, você desencarnou, você vai ser o quê? O que você era antes. Aí ele viu aquelas crianças e viu, vem cá, da onde saíram essas crianças? Aí a senhora que está ciceroneando dele explica. Bom, isso depende do momento da desencarnação. Como assim? Você sabe que a reencarnação física se completa aos 7 anos de idade. Então, se a desencarnação acontecer antes dos 4 anos de idade, você retorna ao mundo espiritual como um adulto. Porém, se a desencarnação acontecer após os 4 anos de idade, você retorna ao mundo espiritual como uma criança e faz o seu desenvolvimento como criança até a idade adulta. Pausa. A velocidade depende da maturidade do espírito, mas eles vão fazer um desenvolvimento. Bom, será que André Luiz inventou isso? Falou isso. Por que ele falaria um negócio desse? Aliás, tem alguma fundamentação para essa colocação dele? Porque às vezes você vê as pessoas dizendo coisas estranhas. Nós podemos pensar que isso pode acontecer realmente? O que acontece aos 4 anos de idade? Porque olha só, viram a coincidência? Então, quando a gente está falando do desenvolvimento da personalidade, 0 a 6 meses, 6 a 4, 4 a 7, e André Luiz fala exatamente o quê? 4 anos, 7 anos, como fases importantes no processo reencarnatório. O que acontece aos 4 anos? Os neurônios deixam de se multiplicar. Se eles deixam de se multiplicar, o que significa isso biologicamente? Que o cérebro está totalmente formado. Se ele está totalmente formado e a partir dos 4 anos a criança fica acordada mais tempo, e aí nesse momento em que está tudo formado, ele começa uma intensa atividade neuronal, as exigências cerebrais são o quê? Altas. Se elas são altas, o que acontece com o espírito quando sai do corpo? Então, até os 4 anos, quando ele sai do corpo, ele sai como um adulto. O que acontece após os 4 anos? Se o cérebro novo está totalmente formado, ele já está ligado ao corpo pelo cérebro. Então, quando ele sai do corpo, qual é a forma que ele tem? De criança. Porque o cérebro que ele está usando agora é de criança, com as exigências de uma criança, com a capacidade de uma criança, com o raciocínio de uma criança. Então, a partir dos 4 anos, quando ele sai do corpo, ele sai como uma... Antes disso, tá? Quando a gente fala que ele sai como adulto, até um certo momento, tá? Então não é 4 anos certinho, né, gente? São faixas. Então, à medida que ele vai se aproximando dessa faixa, ele vai perdendo a lucidez que ele tinha e ele vai assumindo a forma de uma
criança. Por quê? Porque o cérebro que está se formando começa a exigir e o perispírito então começa a assumir a forma deste cérebro reencarnante com as suas limitações. Deu para entender? Por isso, se a desencarnação acontecer antes dessa fase final, ele ainda tem o quê? Independência e lucidez. Então, se ele desencarna, ele assume que forma? A forma de adulto que ele tinha antes de reencarnação. Depois disso, ele já vai ter a forma da reencarnação atual. Tem lógica isso? Quando a criança tem até 5 anos, 12, aquele adulto, Mel. 4 anos, mais ou menos. 4, 5 anos, por aí. Quando fez 6 anos, eu fiquei com saudade dele. Bom, vamos falar de uma coisa interessante, então. Essas fases do desenvolvimento. André Luiz falou isso. Tem alguma outra fundamentação? Sim, tem algumas coisas interessantes que foram sendo pesquisadas que talvez fundamentem essa tese de André Luiz. Uma dessas coisas foi que nos Estados Unidos, famílias muito ricas, elas têm o hábito de financiar pesquisas, artes, serem mecenas ou patronos. E uma família em especial costumava patrocinar um hospital, escola. E essa família em particular, o pai agora era um homem jovem e ele continuou a tradição familiar. A sua esposa estava grávida pela segunda vez. Ele tinha já um filho de 5 anos de idade, ela estava grávida, mas a gravidez, essa segunda gravidez, não estava se desenvolvendo tão bem. Ela teve vários problemas e com esses problemas veio a um parto prematuro e nasceu uma criança muito prematura. No passado, qual era o tratamento que nós dávamos a uma criança prematura? O que é que a gente sabe sobre a criança prematura? Se ela é prematura, uma das coisas que a gente sabe é que seu sistema imunológico ainda não está plenamente desenvolvido. Isso faz com que ela seja o quê? Muito suscetível de infecções, de doenças. E o seu pulmão, que é a última coisa a se formar, ele também é imaturo e a probabilidade de transtornos respiratórios é muito grande. Então, qual era o procedimento que se tinha com um prematuro? Colocava ele numa incubadora, dentro de uma UTI neonatal, num ambiente totalmente esterilizado. Para quê? Para evitar que ele fosse exposto a germes e, na sua fragilidade, ele pudesse contrair alguma infecção. Então, eles tentavam o máximo possível isolar o bebê para permitir que ele se desenvolvesse até poder ser forte o suficiente para lidar com o meio ambiente. Então, o que fazia? UTI neonatal. Bom, uma UTI esterilizada é vedada ao público. Para você entrar, você tem uma série de procedimentos. Então, o que faziam com o prematuro? Internavam ele lá e o pai e a mãe poderiam visitá-lo durante algumas horas do dia e olhá-lo através de uma janela. Porque era maldade? Não. Tá? Então, se ele tem uma imunidade baixa e você quer que ele sobreviva, é o que automaticamente a gente supõe que se deve fazer e é o que se fazia. Então, os pais só podiam ver o bebê pelo vidro. Por quê? Porque permitir que pessoas leigas acessem um ambiente esterilizado é aumentar as chances de contaminação. E foi o que aconteceu com esse bebê em particular. Porém, o bebê não estava se desenvolvendo bem. E o médico chamou o pai e disse: se prepare, porque eu acho que ela não vai passar do dia de hoje. Os batimentos são erráticos, não estamos conseguindo estabilizar a pressão, e vocês façam as suas orações, se despeçam, que ela não vai sobreviver ao dia de hoje. Ele foi para casa para contar à esposa, que estava com o filho mais velho. Estava no escritório, ele contou, ela estava chorando, sensibilizada, quando o filho chegou e entrou. O que aconteceu? E eles resolveram dizer a verdade. Contaram que o bebê não estava bem e que possivelmente ele não iria sobreviver. Então a minha irmãzinha vai morrer? Ele disse: vai. Mas eu nem a vi. Eu queria me despedir da minha irmã. Eles olharam um para o outro e acharam que era um pedido pertinente. Por que não?
E eles foram ao hospital, falaram com o médico, que eles gostariam de se despedir do bebê. E o irmão também. Mas não pode, vocês não disseram que ela vai morrer? Então que diferença faz? Nós queremos nos despedir. Eu quero abraçar minha filha. E eu quero que o irmão também se despeça dela. Bom, eles eram os principais patrocinadores do hospital. Realmente o bebê não tinha chance de sobrevivência. Eles permitiram. E eles foram se despedir. Entraram na UTI. A criança aproximou-se da incubadora, pôs assim, oi, raio de sol. E começou a cantar uma musiquinha. Que ele cantava para a barriga da mãe, quando disseram que a sua irmã estava ali dentro. E raio de sol, o apelido que ele tinha posto. Quando a criança falou, o bebê reagiu. Os batimentos subiram e a pressão arterial se estabilizou. Os médicos vieram e voltem ao meio-dia. Ele saiu. Ao meio-dia eles voltaram. No momento em que a criança entrou e disse, oi, raio de sol, voltei, o bebê reagiu. Os batimentos subiram e a pressão arterial se estabilizou. Se voltem à noite. Não preciso dizer que eles alugaram o apartamento ao lado do hospital, passaram a frequentar aquela UTI todo o tempo, a criança sobreviveu, saiu da UTI e se tornou uma jovem, hoje adulta, que Divaldo conheceu, por isso a gente sabe a história. E aí, esse casal, que era realmente muito rico, passou a financiar especificamente pesquisas envolvendo o atendimento a prematuros. E desses investimentos, surgiram algumas pesquisas que os senhores devem conhecer. Já ouviram falar dos bebês canguru? O que é o bebê canguru? Eles descobriram que afastar o recém-nascido da mãe é mais prejudicial do que expô-lo à contaminação. Por quê? Quando se afastava o bebê da mãe para protegê-lo da contaminação, o nível de cortisol no sangue dele subia muito. O que é cortisol? Cortisol é um hormônio que nós produzimos quando estamos sob estresse. O que é que significa? Que o bebê, longe da mãe, ficava estressado. Porém, ele não estava sem ninguém. Haviam enfermeiras que amavam bebês, enfermeiras carinhosas, etc. Mas não serve qualquer mulher. O bebê só se acalmava na presença da mãe. Então, quando o bebê se encontrava de encontro à mãe, ele se acalmava e os seus níveis de cortisol baixavam. E qual a importância do cortisol? Uma coisa que nós já sabemos é quanto maior a quantidade de cortisol circulante, menor a eficácia do sistema imunológico. Ou seja, o estresse afeta o nosso desempenho imunológico. Ou seja, quanto mais estressado, mais suscetível a doenças o bebê está. Se o objetivo é proteger o bebê da contaminação, estressá-lo significa o quê? Diminuir as suas chances de sobrevivência. Então eles descobriram que quando eles mantinham o bebê em contato com a mãe, ele tinha mais chances de sobrevivência, a sua imunidade subia mais rapidamente do que isolá-lo na UTI neonatal. Então, a partir daí, o projeto Bebês Canguru é que colocavam ele junto à mãe para se manter o máximo de tempo possível, imitando a proximidade que eles tinham dentro do ventre. E notaram que os resultados estatisticamente aumentavam a sobrevida do bebê em 78% até 90%. Ou seja, descobriram que o contato com a mãe é imprescindível para o bem-estar do prematuro. Isso foi o que a medicina descobriu na prática, estatística e no desenvolvimento. Não serve qualquer mulher, só a mãe. Bom, pausa. Eu tenho que dizer para vocês que a biologia não concorda com isso. E eles têm toda a razão. Como assim? A medicina está dizendo que o recém-nascido reconhece a mãe? Como? Se ele não tem cérebro para isso. Que para você reconhecer alguém, você tem que ter a área da memória desenvolvida, certo? O bebê não tem.
Lembram que isso só começa a acontecer após os 6 meses? Logo, bebê prematuro, aliás, bebê nenhum reconhece a mãe, porque ele não tem estrutura neurológica para fazer isso. Ah, mas peraí. Mas e a experiência? Não serve qualquer mulher, só a mãe. Então, o que a medicina diz? A medicina afirma, com a observação prática, que o bebê prematuro reconhece a mãe. A biologia diz que é impossível. Eles têm razão? Tem. Se o bebê não enxerga, se ele não escuta, vai reconhecer a mãe como? Aliás, ele nunca falou com ela antes, certo? Então, não pode reconhecer. Eles têm razão? Tem. Bom, então os dois têm razão? Os dois têm razão. Então, da briga entre a biologia e a medicina, ganhamos nós. Tem razão. A medicina demonstra que o bebê prematuro reconhece. A biologia diz que é impossível. Tem toda a razão. Quem é que reconhece? Quem é que reconhece a mãe? O espírito reencarnante. É ele que reconhece a mãe. Não é o corpo que reconhece, é o espírito. Por isso não serve qualquer mulher. Só serve o quê? A mãe. Mas não foi só isso que eles descobriram. Tá? Pesquisando ainda mais, eles verificaram outro fenômeno bem interessante, que alguns de vocês até reconhecem, né? Por exemplo, a psicologia, tá? A psicoterapia. Quando você vai fazer uma anamnese, ele pergunta: como foi o parto? E a gestação? Aí, sabe, não sei, vou ter que perguntar à minha mãe, minha família. Por que eles perguntam isso? Psicólogo, você vai fazer psicoterapia, ele pergunta: como foi a gestação? Como foi o parto? Por que eles perguntam isso? Porque eles dizem que a gestação e o parto afetam a sua personalidade. Tá? De tal maneira que o Conselho Federal de Psicologia reconhece uma prática chamada regressão de memória à vida intrauterina. Já ouviram falar disso? Em que você é submetido à regressão para você ver as experiências que você teve dentro do ventre da mãe. Tá? Isso não é misticismo, é uma prática terapêutica aceita pelo Conselho Federal de Psicologia. A prática e a repetição demonstra que a gestação e o parto afetam o desenvolvimento da personalidade. Pessoas com um tipo de gestação, um determinado parto, afeta sim o seu desenvolvimento psicológico. Então, é uma coisa reconhecida pela psicologia. Tá? Vocês já ouviram falar dessas coisas? Bom, tenho que dizer que a biologia não concorda. A biologia não concorda de jeito nenhum com isso. E eles têm um motivo válido. Tá? A psicologia está dizendo que você, dentro do ventre da mãe, sente emoções. E que essas emoções afetam sua personalidade. E que você, inclusive, lembra de coisas que sua mãe sentiu. Não é isso? Não pode. Que bebê na barriga da mãe não enxerga, não escuta, não tem nem as áreas cerebrais para fazer isso. Quanto mais para entender qualquer coisa que exista. Afinal, o cérebro não está nem desenvolvido. Então, como é que ele vai lembrar o que sua mãe sentiu, se o cérebro para fazer isso ele ainda não tem? Como é que ele vai escutar o que a mãe disse se não tem os ouvidos prontos para isso? Como é que ele vai guardar uma lembrança qualquer da sua mãe se o hipocampo não está nem formado? Não tem nem lugar para ele guardar nada. Eles têm razão? Tem toda a razão. Fisicamente, é impossível você lembrar de qualquer coisa no ventre da mãe. Ainda mais conversa que você teve com o seu pai. Tá? É totalmente, fisicamente impossível qualquer lembrança, guardar qualquer emoção. Ou seja, gestação e parto não podem de maneira nenhuma afetar a sua personalidade, uma vez que você não tem uma personalidade. Nem pode ter, porque não tem lugar para guardar. Eles têm toda a razão, tem lógica. Tem. Porém, o que é que a psicologia demonstra? Não interessa você dizer que é impossível. O fato é que acontece. O fato é que você lembra. O fato é que afeta.
Então, o fato é que isso acontece. Então, se acontece, você diz que é impossível, tem que ter uma outra explicação. Então, da briga entre a psicologia e a biologia, ganhamos nós, certo? Então, essas memórias existem? Tanto existe que você pode acessar. Essas experiências afetam sua personalidade? Tanto afeta que, hoje em dia, é algo reconhecido. Bom, a biologia tem razão? Tem razão. Fisicamente, não dá. Então, se fisicamente não dá, mas a memória existe, de onde ela vem? Então, tem que haver uma outra explicação, além da física, para essas memórias, para essas lembranças, para essas experiências. Então, nós já temos duas brechas na ciência para o reconhecimento de alguma coisa que seja extrafísica. Porque os fatos são que essas coisas acontecem. Então, bebês não reconhecem sua mãe, inclusive pai, às vezes avós. Elas reagem positivamente quando reconhecem a voz do pai. A biologia diz que não pode. Mas vamos lá. Acontece ou não acontece? Quem aqui já teve experiência de falar com um recém-nascido e ele reagir? Quantas mães? Você conversa, quando o pai fala, ele fica quieto. Como é que pode? Mas acontece. Então, já são duas brechas para essa tese de André Luiz. Talvez tenha alguma fundamentação. Mas não é só isso, tem outra coisa interessante. Esse comentário que ela estava fazendo sobre a maturidade. A década de 60, logo depois da década de 50, um surto nos Estados Unidos é a coisa de testes de QI. O que é teste de QI? Coeficiente de inteligência. A década de 60 foi o auge dessa coisa de teste de QI. Todo mundo falava sobre gênio. Foi logo depois, então, teve o fim da guerra, Einstein, quando finalmente todo mundo reconheceu o trabalho dos grandes cientistas, então essa coisa de gênio ficou no ar. E foram desenvolvidos, então, os chamados testes de QI. O que é um teste de QI? É um teste para medir o coeficiente intelectual. Então, você fazia uma série de testes e isso, em cima da idade, demonstrava se você estava acima da média ou dentro da média. Aqueles que estavam acima das expectativas eram considerados superdotados. E todo mundo queria um superdotado. Ter um superdotado estava na moda. Todo mundo queria um Einstein, um Max Planck, um cara desse. E, quando os testes saíram, todo mundo queria testar. Mal a criança começava a falar, aplicava um teste de QI. Tá? E aí aconteceu um fenômeno interessante. Vários superdotados começaram a aparecer. Fazia o teste e as crianças davam aquelas respostas fora do comum, superdotado. Em cima desses testes, eles começaram então a desenvolver programas para superdotados. Já que seu bebê é superdotado, a gente não pode desperdiçar. Então eles começaram a criar programas para desenvolver esses superdotados. E aí foi que os problemas começaram a acontecer. Com o passar do tempo, eles notaram que muitos testes davam algo chamado falso positivo. Quanto mais cedo você fazia o teste na criança, maior a probabilidade de falso positivo. Aí o que acontecia? Você pegava uma criança normal, colocava sobre ela exigências além da expectativa, o que gerava respostas traumáticas, porque ela não conseguia atender às expectativas de um supergênio, porque eram crianças normais. Então eles verificaram que quanto mais jovem você fazia o teste, maior a quantidade de falso positivo. Esses falsos positivos só se estabilizavam quando você fazia os testes 7 anos de idade. Então, hoje em dia, só se aplica teste de QI numa criança depois de 6 anos de idade. Por quê? Porque verificou-se que se você faz antes, a probabilidade de falso positivo era muito grande. Então, quando você fazia teste de QI numa criança de 2, 3 anos, a chance de erro aumenta exponencialmente. Então, há uma média de 30% de erro. O que é isso? É que se você fizer um teste numa criança de 3 anos, há uma chance de 30 para 1 de dar falso positivo. Ah, é? É. Por quê? Quer dizer que a criança fica burra depois?
Por que deu positivo? Então ela respondeu o teste melhor e depois piora. Ela emburrece com a idade? Não. Os neurologistas deram a seguinte explicação. Não, é o seguinte, o falso positivo é que essa fase que vai de 2 a 4 anos, acontece aquele fenômeno da hipermultiplicação de neurônios. Então a explicação que eles deram é que o falso positivo é causado pelo quê? Pela quantidade de multiplicação de neurônios, pela hiperatividade neuronal. Então, quando os neurônios estão em franca multiplicação, as respostas são mais rápidas, mais eficientes. Mas no momento em que estabiliza, fica normal, ou seja, emburrece. Os pedagogos têm outra explicação, mais plausível. Eles dizem o seguinte, é que a criança com menos de 4 anos tem uma convivência muito grande com adultos. E ela fica imitando os adultos, né? Ela só está convivendo com adultos e ela começa então a imitar comportamento, fala, etc. Depois dos 4, ela começa a conviver com outras crianças, né? Vai para a creche, vai para maternal. E aí ela começa a conviver com crianças da sua idade e emburrece. Então você está dizendo que ela é um papagaio, né? Mas peraí, se eu fizer um teste com um papagaio da Gênio? Pensa nisso, a explicação que eles deram é essa. A criança fica convivendo com o adulto, fica repetindo. Peraí, quem repete é o quê? Papagaio, correto? Se eu fizer um teste com um papagaio, um teste de QI com um papagaio da Gênio? Não. Então o teste de QI não mede o quê? Uma cópia. Ele mede o quê? Raciocínio, respostas cognitivas. Ele não está medindo o seu vocabulário, tá? Não. Então essa explicação não convence. Convence? Não. Tem que ter outra explicação. Por que dá falso positivo? O que acontece que a criança emburrece? Porque se caiu o desempenho, o que significa? Que ela era melhor e diminuiu com a idade? A verdade é que eles não explicam muito bem. Mas não sei se vocês notaram, você pega uma criança de 2 anos, e ela diz certas coisas, ela tem certas posições bastante definidas, inusitadas. Elas parecem tão adultas. É ou não é? Algumas parecem muito mais velhas do que são. Quem já conviveu com isso? E depois ela... Quem já teve essa experiência? 2 anos e meio, 3, fala os negócios assim, bem fora do normal. Inteligência, conhecimento. Eu vou contar uma experiência pessoal, né? Meu filho era... Eu achava que tive uma criança chatinha. Por quê? Porque ele não queria comer fruta de jeito nenhum. E diziam que você tinha que dar fruta, e ele nada de comer fruta, era um inferno. Ele disse, pronto, é uma criança chata. Até que eu descobri o segredo. Se eu cortasse as frutas direitinho, pusesse num prato e desse ele um garfo, ele comia. Agora, pôr a mão e se besuntar, de jeito nenhum. Se ele se sujasse, ele tinha nojo. Então, se ele usasse garfo para comer, não tinha problema. Agora, pôr a mão numa banana, ele ficava... E o mais interessante é que ele queria terno e gravata. Então, ele chegava e me pedia assim, eu não gosto dessa roupa. Ele queria terno e gravata. Aí minha mãe deu para ele. Então, toda vez que iam sair, ele punha terno e gravata. Eu tenho fotos. E um dia a gente estava tomando café da manhã e ele disse, eu não gosto de tomar café na sua casa. Por quê, meu filho? Você não sabe pôr a mesa. É mesmo, filho? O que é que tem de errado com a mesa? Olha só tem um copo. E quantos copos você quer? Tem que ter 3. Para que você quer 3 copos? Um para a água, um para o suco, um para o vinho. Ele disse, que vinho? Ele nunca nem viu vinho na vida dele. Tá? Ele queria uma mesa francesa. Ele não se sujava. Ele não ia à praia para pôr o pé na areia. Ele tinha nojo. Tá? Então, ele usava terno e gravata. Se você desse um presente para ele, tá? Chegava em casa, temos que escrever uma carta de agradecimento. Uma carta de agradecimento. E eu pensei assim, pô, esse aí não tem trabalho nenhum, né? Ele não se sujava, não estragava nada. Era sempre assim. Eu pensei, pronto, esse dá trabalho. Ter filho assim é mole, né? Dá para ter 10.
Porém, após os 5 anos, ele virou um porquinho igual a todos os outros. Ele agora tem 17. Vai oferecer uma camisa social para ele, vai dizer, o quê? De jeito nenhum. Mas eu tenho as fotos dele. Tá? Sair de terno e gravata. Num calor no Rio de Janeiro, mas ele de terno e gravata, direitinho. Tá? E da onde vem isso? Quem ensinou? E foi assim. Porém, desaparece tudo em torno de 5 anos de idade, mesmo, não surge igual, você nem nota uma coisa dessa. Tem vários fatores. Eu, quando eu tinha 2 anos, eu andei. Naquela época, minha idade, 2 anos, era adolescente. Com 3 anos, eu falei a primeira frase. Então, eu era burra, sem comentar mesmo. Até minha tia falava, essa filha da Belmira não é normal. Eu fiz faculdade, estou aqui falando, sou nodióloga, fundei a PAI, sou deficiente. Pois é, olha só, eu vou contar uma história interessante para vocês, né? Kim Wang-won. Ele é coreano. E um dia, o pai dele estava no trabalho, recebeu um telefonema histérico da mãe. O bebê estava com 6 meses, e ela, uma mulher histérica, dizendo, o Kim falou comigo, o Kim falou comigo. Aí ele, calma, é estresse. Fica calma, é que você está sozinha, é bebê, eles estavam fora do local onde moravam, sem família, fica calma, não sei o que. Ele falou com os amigos, minha mulher está histérica, está com um bebê novo, essa coisa toda. E ela aí disse, olha, sai mais cedo, vai. Ele saiu mais cedo, acalmou a mulher, chegou lá, você está nervosa, é muito trabalho, muito estresse, você está longe da sua família, num país diferente, essas coisas todas. E acalmou a mulher, foi imaginação. Não, mas ele falou comigo, minha filha, ele é um bebê de 6 meses e tal, você está muito nervosa. De repente foi um sonho. Aí acalmou, ela ficou mais calma. Aí ele foi no bebê, brincar no bebê, e estava ali com o bebê. Pois é, Kim, você viu sua mãe, né? Ela disse que você falou com ela. Olha que engraçado. Não, pai, falei mesmo. Com 6 meses, Kim Wang-won começou a falar perfeitamente bem. Com 1 ano e 2 meses, ele falava 6 idiomas. Um grande grupo de cientistas foi estudar. Ele é considerado o maior QI já nascido. Agora ele perdeu, tem agora um outro maior. Mas durante muito tempo ele foi o maior QI já medido na Terra. Kim Wang-won. Então, com 1 ano e 2 meses, 6 idiomas. Ele sabia matemática, ele sabia música, ele sabia uma série de coisas, tá? Não precisa acreditar em mim, eu entro no Google, tá? Dá uma olhada no Google, que você vê, Kim Wang-won. Tem até a fotografia dele. E qual a explicação dessas coisas? 6 vezes. Isso aí é de hoje. Então, é muito comum acontecer, então, esses falsos positivos. As explicações do neurologista não convencem muito. A dos pedagogos, menos ainda. O fato é que acontece. Porém, para ilustrar ainda mais essa tese, André Luiz, vamos falar sobre a experiência da doutora Ellen Van Bach. A doutora Ellen Van Bach era uma psicoterapeuta infantil. Ela era canadense, radicou-se nos Estados Unidos. E ela conta num livro a sua experiência com o jovem paciente B. A história de B é muito interessante. B nasceu numa família que imigrou para os Estados Unidos de origem italiana. Então era uma família grande, unida, que estava nos Estados Unidos para crescer na vida. E o bebê era o primeiro bebê da família, tá? Americano, que iria usufruir de todos os benefícios de ser um cidadão americano. E ele estava sendo muito aguardado, havia muita expectativa em torno do bebê. O bebê nasceu, então, numa família amorosa, muito próxima, e o bebê era lindo, a família ficou muito feliz. E, além de lindo, o bebê começou a crescer, era simpático, era um bebê muito agradável, muito simpático. Mas, à medida que o bebê começou a se relacionar com a família que já estava apaixonada enlouqueceu de amor. Porque o bebê era muito inteligente. A primeira coisa que eles notaram é que o bebê amava qualquer coisa a ver com os bombeiros.
Quando uma sirene de bombeiro tocava, ao contrário das crianças, ele entrava em êxtase. Aí eles descobriram que se dessem para eles brinquedos relacionados aos bombeiros, era a felicidade completa. Então o quarto era de motivo de bombeiro, ele tinha caminhão de bombeiro, boneco de bombeiro, roupa de bombeiro, tudo sobre bombeiros. E quando ele começou a falar, impressionava. Porque quando alguém chegava, alguém novo, a primeira coisa que ele perguntava: a sua casa tem prevenção contra incêndios? E ele começava a falar sobre a importância da prevenção dos incêndios. Ele sabia tudo sobre os bombeiros, a hierarquia dos bombeiros. E quando alguém dizia que ia acampar ou ia passear na floresta: você sabe o perigo dos incêndios florestais? E ele começava a falar do grande perigo dos incêndios florestais, dos procedimentos que deveria ter na floresta, os cuidados. E o que ele queria ser? Bombeiro. E as pessoas começaram a se impressionar, porque ele tinha pouco mais de um ano e já tinha todo esse conhecimento, esse vocabulário. O que é que eles imediatamente perceberam? É um gênio. Então, quando a família percebeu que B era um gênio, resolveu que ele deveria ter direito à melhor educação. Reunir os recursos todos da família para propiciar a B um teste de QI numa escola especial para superdotados. Ele foi levado à escola e o teste foi realizado, e não preciso responder que foi excepcional, totalmente fora dos padrões. B era um gênio. E como gênio, ele teve acesso a uma escola para superdotados. A família reuniu todos os recursos para que ele tivesse, então, a melhor educação. E ele foi para a escola de superdotados e foi um sucesso. Os professores diziam que era incrível, os resultados foram maravilhosos e a família estava totalmente feliz. Quando o B estava com 2 anos e meio, a mãe foi chamada na escola. Disse: mãe, tem algum problema em casa? Não, é que B tem tido um comportamento assim. Como assim? Ele tem se negado a participar das atividades e quando a gente fala com ele, ele diz que está triste demais para participar. Aconteceu algo? Não que eu saiba. Ela perguntou: o que houve, B? Está tudo bem? Não, está tudo bem. Passou um tempo, ela foi chamada novamente. Mãe, nós estamos preocupados. Ele tem se recusado a participar das atividades, tem sido um comportamento recorrente e agora ele se recusa a comer. Tem algum problema em casa? Ela ficou preocupada. Chegou para B e começou a apertá-lo. O que está acontecendo, B? Alguém está maltratando você? É um colega? É um professor? E começou: não é nada. Mas os professores insistiram: alguma coisa está errada. Ele não está bem. Então a mãe realmente chegou, botou ele contra a parede e vai me contar qual o problema. Sabe, mãe, eu sou B, seu filho, mas eu também sou Mark, capitão dos bombeiros da cidade de Nova York. E eu estou com muita saudade da minha esposa e dos meus filhos. Aí a mãe riu. Todo mundo na família conhecia o bombeiro Mark. Todos os bonecos de bombeiro que ele tinha eram o bombeiro Mark, o bombeiro herói que salvava as crianças. As milhares de histórias que ele contava do bombeiro Mark era um personagem que toda a família conhecia. Aí ela foi falar com a professora: professora, eu já entendi a história. E contou que havia um personagem chamado Mark, que era um bombeiro e que tinha... Aí contou tudo e era muito conhecido da família e tal, todo mundo sabia. É isso. Pois é, mas não pode. Já está prejudicando, a gente tem que controlar isso. Então, isso já está prejudicando seu desenvolvimento. Nós temos que inibir essa fantasia. Então, eu gostei da colaboração dos senhores para não falar mais a respeito dessa coisa. Ok, era uma questão de muita criatividade. Ele era, assim, primeiro, era superdotado com essa criatividade. Então, eles resolveram, reunir a família. Ninguém fala de bombeiro nessa casa. Acabou essa história de bombeiro. Aí ela recolheu os brinquedos de bombeiro, trouxe astronauta, vaqueiro, mudou a decoração e agora vai melhorar. E ele piorou muito. Ele se negava a participar, se negava a comer, estava tendo problemas para dormir. Os professores estavam preocupados e sugeriram que ela procurasse um terapeuta, porque ele estava deprimido. E eles contataram, então, a doutora Ellen Van Bach para dar o atendimento. Doutora Ellen Van Bach, como todas as pessoas, ficou encantada com B.
Jamais você diria que aquela criança tinha uns 3 anos de idade. Jamais. Tá? Uns 12. Era incrível a maturidade, a altura, o desenvolvimento. E ela tentou várias abordagens. E não conseguiu nada. E ela estava muito preocupada porque ele estava regredindo. E ela chamou os pais. Pais, eu acho que o quadro de B é grave. Ele está num quadro depressivo. E o procedimento seria iniciar uma medicação. Mas ele é tão jovem. O que a medicação faria num cérebro tão jovem? Eu me sinto assim, eu sei que seria o mais certo a fazer, mas eu não consigo me decidir. Eu gostaria de tentar uma última coisa. Vocês concordam? Ele é tão inteligente, ele é tão capaz, eu gostaria de tentar um choque de realidade. Os senhores me permitem? Eu queria confrontá-lo com as suas fantasias, para que talvez ele percebesse que eram fantasias e, quem sabe, não fosse necessária a medicação. Uma medicação nessa idade. Os senhores concordam? Os pais concordaram. Então, eu vou tentar um choque de realidade com B. Significava explorar aquelas fantasias para que ele entendesse que eram fantasias. Bom, me diga então, quem é o bombeiro Mark? Bom, Mark é capitão dos bombeiros da cidade de Nova York e começou a falar do bombeiro Mark, como ele era. Então, o bombeiro Mark é um homem. Sim, é um homem. E ele é casado. Sim, é casado com fulana. É mesmo? E tem filhos? Sim, ele tem 3 filhos. Deixe o nome. É mesmo. E onde ele mora? E ele declinou o endereço. Isso foi muito curioso. Você tem mais alguma coisa que você possa me dizer sobre o bombeiro Mark? Falou de amigos, falou do quartel, falou das coisas que ele tinha dito. Porém, ele falou também o número do seguro social do bombeiro Mark. Isso já é excessivo. Ela resolveu pesquisar. Pausa. Naquela época não tinha Google, tá? Pesquisar era pesquisar mesmo. Resolveu pesquisar. E ela ficou muito zangada. Porque ela entendeu que aquela criança não estava psicótica. Ela estava sendo vítima de abuso. Porque ela descobriu que o bombeiro Mark realmente existiu. Ele era um bombeiro, era capitão da cidade de Nova York e que havia morrido 10 anos antes do nascimento de B. E ela entendeu que alguém estava alimentando as fantasias da criança com aquelas informações, porque ela sozinha jamais poderia ter acesso àquilo. Então alguém estava abusando daquela criança. Ela chamou a família e disse que era um caso de abuso. Alguém estava alimentando as fantasias da criança, tá? Alimentando aquela psicose com aquelas informações, e aquilo era fruto de abuso. A família ficou muito preocupada, mas quem poderia ter feito isso? Foram correr atrás, mas ninguém conseguiu chegar a uma conclusão. Bom, não importa. O que importa é que agora eu sei o que fazer. Nós vamos resolver esse problema. Eu vou tentar o choque de realidade com B. Eu vou confrontá-lo e vou provar que é uma fantasia. Ela entrou em contato com pessoas que conheciam o bombeiro Mark, descobriu o endereço da esposa da viúva, entrou em contato com ela e contou a história do seu jovem paciente B, do que estava acontecendo, do seu sofrimento. Ela ficou sensibilizada. Pois é, meu marido, Mark, sim. E nós gostaríamos de contar com a colaboração da senhora. Eu queria tentar uma abordagem, eu queria um choque de realidade. Ah, perfeitamente. A senhora poderia colaborar? Claro. E ela combinou, então, um encontro no seu consultório. A viúva do bombeiro Mark iria comparecer e B seria confrontado com as suas fantasias para que ele entendesse que ele não era o bombeiro Mark. A família sabia, a viúva estava lá, B era o único que não sabia do acontecimento. Ele veio para a consulta, entrou. Olá, doutora Ellen. Virou-se: fulana, sou eu, seu marido Mark. E começou a conversar. Perguntou das crianças, perguntou dos amigos, perguntou dos parentes. Aprofundou a conversa. Num determinado ponto, ele descreveu para ela um sinal que ela tinha na parte interna da coxa direita, que somente seu ginecologista e seu marido Mark poderiam descrever. No final da conversa, ela virou para a doutora Ellen e disse: o que acontece eu não sei, mas esse é meu marido Mark.
As coisas não saíram como a doutora Ellen esperava. E agora? Será que a criança estava possuída pelo fantasma do bombeiro Mark? Aliás, essas coisas eram possíveis? Ela não tinha uma formação religiosa, ela não tinha nada para comparar. E agora? Ela realmente não sabia o que dizer. Nem para a família, nem para ninguém, nem para si mesma. Será possível? Que explicação? Os detalhes eram muito intensos. Ela resolveu pesquisar se havia alguma outra coisa semelhante. E ela encontrou. Havia em Nova York um terapeuta que descrevia um caso semelhante ao de B. Ela entrou em contato com ele para trocar impressões. E contou então no caso de B. Ah, eu reconheço. É a síndrome da hiperatividade neuronal. Como é? Sim, acontece. Algumas crianças, elas têm uma multiplicação de neurônios tão intensa que geram uma psicose. Elas são muito detalhadas. Eu sei que fica estranho. E normalmente um teste de QI daria alterações significativas. Mas não se preocupe. Não dê medicação. Que quando ele ficar mais velho, some totalmente sem deixar vestígio. Então não faça nada. Que isso desaparece. É a síndrome da hiperatividade neuronal. Quando o cérebro estabilizar, a psicose passa e ele vai ficar perfeitamente normal. Não faça nada. Ignore as fantasias, ignore tudo, peça para os familiares não se tocarem no assunto, que isso vai desaparecer. É só uma fase. Eu já tive essa experiência, como eu descrevi, e fique calma. Não é a primeira vez que acontece, a síndrome da hiperatividade neuronal já é reconhecida e você vai ver que vai ser exatamente como eu estou dizendo. Ela conversou com a família, falou a respeito do caso, eles conversaram com um especialista e, passado algum tempo, realmente, depois daquele encontro, B se acalmou, saiu do quadro depressivo, mas à medida que B crescia, o tempo passava, cada vez menos ele falava do bombeiro Mark. Cada vez menos pedia para falar com a viúva, e quando B tinha 4 anos e meio, ele não tinha a menor lembrança do bombeiro Mark e também não era um gênio. Era uma criança perfeitamente normal. A doutora Ellen conta isso no livro, dizendo que foi aquilo que fez com que ela mudasse a sua carreira. Ela não conseguiu se conformar com aquela explicação e resolveu pesquisar esse fenômeno. E ela topou com a explicação da reencarnação. Ela entrou em contato com outros pesquisadores, conheceu o trabalho do Dr. Banerjee, Dr. Morris Nesserton, Dr. Ian Stevenson. E ela mesma, então, abandonou a clínica infantil e começou a pesquisar o fenômeno da reencarnação. Desenvolveu uma metodologia própria e fez uma das pesquisas mais significativas da área. Na verdade, eu considero uma das principais, que demonstra a existência da reencarnação. Ela transcreve a sua experiência em alguns livros, recordando vida, onde ela conta a experiência. Um outro livro que diz a metodologia que ela usou. E num desses livros ela conta a história de B, que foi aquilo que fez com que a sua carreira tivesse um outro rumo. Mas o que nos interessa é a faixa etária em que isso costuma acontecer. Entre 2 e 4 anos de idade. Peraí, é muita coincidência, não é? Será que André Luiz tem razão? Que existe fundamentação suficiente para a sua colocação sobre a reencarnação? E qual seria a consequência desse conhecimento? Então, vamos traduzir. Significa, então, que o espírito começa a reencarnação no momento, essa reencarnação é progressiva, tá? A fase crucial em torno de 4 anos e se completa aos 7? Será que essas informações foram suficientes para fundamentar isso? E quais as consequências no nosso dia a dia desse tipo de aceitação? É simples. Vamos imaginar um divórcio litigioso. O que é um divórcio litigioso? Brigas de parte a parte, ou não é? Vara de família, juiz, etc. E uma das coisas que pais em litígio descobrem é que não podem dizer certas coisas na frente das crianças, porque elas vão e repetem na frente do juiz. Não é não? Você fala, ela vai e conta.
Aí depois de um tempo você percebe que não pode dizer coisas na frente das crianças. Aí diz, é para não traumatizar. Não, para não ter testemunhas. Né? Então, por exemplo, se você chegar para o seu filho de 5 anos e disser, eu te odeio, você é um peso para mim. O que ele vai entender? Mamãe está nervosa hoje, né? Ele vai entender exatamente o que significa? A nuance emocional, o significado? Não. Ele vai perceber isso exatamente como uma criança de 5 anos. Ok, a gente não faz isso para criança de 5 anos. Mas e um bebê de 2 meses? Tem problema? Porque bebê não vai lembrar. Bebê não vai contar para o juiz. Isso não vai afetar nada, né? Porque bebês não lembram. Então, o que significa dizer para o seu bebê de 2 meses? Eu te odeio. Você é um peso para mim. Algo equivalente a você ter sofrido um acidente, estar numa CTI hospitalar, não poder falar, não poder se expressar. E a enfermeira designada para tomar conta de você diz algo semelhante e você não pode reagir. Qual a sua sensação? Aparentemente você está cego, mudo e incapaz. Para todos, aparentemente, você está morto, não é? Mas não está. Você escuta, você entende, mas não pode falar. Qual a sensação? Como você se sentiria nessa situação? Agora imagine que essa enfermeira é sua própria mãe. Quais os seus sentimentos? Só que existe um pequeno problema. Tá? Isso que eu estou falando para você aconteceu quantas vezes? A pessoa aparentemente em coma e que ouvia tudo ao seu redor. Inclusive a discussão se devemos desligar os aparelhos. Recentemente um paciente acordou, lembram? O desespero, que estavam discutindo desligar os aparelhos e ele, não, eu estou vivo. Enquanto as pessoas discutiam se ele estava morto. E se fosse você? Porque quando a gente fala sobre a desencarnação, né? A gente fala assim, como uma coisa terrível. Em alguns casos ela é terrível, em outros é uma libertação. Mas a gente nunca pensa na reencarnação, o contrário, não é? Você é livre e de repente você está o quê? Preso e limitado. E indefeso e incapaz nas mãos de outra pessoa que você deveria confiar. E o pior de tudo, consciente. E você escuta algo semelhante. O problema é que nesse momento você está fazendo um trabalho muito sério, muito perigoso. Você está desenvolvendo o cérebro, lembram? O cérebro se desenvolve entre 0 a 6 meses. A base. Se nesse momento você for tomado de ódio, de mágoa, de angústia, de estresse, algo pode acontecer? E no momento em que você está formando aquela arquitetura cerebral extremamente minuciosa, extremamente séria, sabendo que esses sentimentos produzem uma vibração negativa, e se der alguma coisa errada? Então, você tem uma falha no desenvolvimento. E essa falha vai se manifestar nos transtornos de alta gravidade. Lembram? O que é que a psiquiatria diz? Que os transtornos de alta gravidade são aqueles onde a falha do desenvolvimento acontece entre 0 a 6 meses. Se você passou dos 6 meses, a primeira base, tá. Aí você tem a segunda, que é uma arquitetura complexa. Se você passou, é a fase do amadurecimento da química. Então, reconhecer a mecânica da reencarnação afeta a nossa vida prática? Muda a maneira com que nós deveríamos nos comportar? Lança uma nova luz sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos? Com o bebê na barriga, com o recém-nascido, tá?
Então, a verdade é que certas coisas que você diz para uma criança talvez não afetem tanto quanto as coisas que você diz para um bebê. Porque, ao contrário do que você imagina, um bebê entende perfeitamente bem. Mas o problema é que ele guarda, mas quando ele acorda é um bebê. Então, os sentimentos se tornam totalmente inconscientes. Então, o que você vai vivenciar são as reações. É o caso que Divaldo conta. Ele estava numa palestra quando uma jovem se aproximou dele para agradecer. Seu Divaldo, finalmente eu entendi meu problema. A sua palestra sobre a reencarnação me explicou tudo. Eu entendi. A minha filha é um inimigo do passado. Porque, seu Divaldo, ela me odeia desde que nasceu. Ela nasceu e ela me rejeita. Nunca aceitou mamar em mim. Ela aceitava qualquer pessoa, seu Divaldo, menos eu. Se eu tentar pegá-la, ela grita, enlouquece. Qualquer pessoa pode pegar meu bebê, menos eu. Ela hoje está com 3 anos e nunca me chamou de mãe. Quando ela se refere a mim, se refere àquela mulher. Eu entendi o que o senhor explicou, é um inimigo do passado, mas, seu Divaldo, o que é que eu posso fazer? Porque se ela é minha inimiga, eu não sou dela. Eu a amo, seu Divaldo, muito. O que eu posso fazer para mudar isso? O que eu posso fazer para convencê-la de que eu não sou mais a sua inimiga? Que eu a amo. É sincero, o senhor pode ver. Se ela me odeia por alguma razão, eu não sinto assim. O que é que o senhor pode me dizer para me ajudar? Ele ficou sensibilizado e disse que ia fazer uma consulta ao mundo espiritual. E ela retornou num outro encontro. Ele disse, olha, ao contrário do que eu imaginava, a resposta não foi a que a gente esperava. Eles disseram que não é um inimigo espiritual. Que o problema é do presente. Como assim? Ela só tem 3 anos. Sim, algo aconteceu no presente. Que não é uma inimizade do passado. Algo aconteceu no parto. É uma lesão cerebral? Não. Alguma coisa aconteceu. E a inimizade se origina aí. Mas nada aconteceu, disse. Eu estou dando a informação espiritual. Não são inimigos do passado. Ela saiu. Ele estava ainda no roteiro pela região, ela voltou. Esse é meu marido, meus sogros, meus pais. Nós conversamos a respeito. Nada aconteceu, o parto foi tranquilo, meu marido estava comigo, minha mãe também. O médico era amigo da família, nós perguntamos. O parto foi tranquilo, o bebê estava ótimo, tudo se desenvolveu muito bem. Para o primeiro filho foi algo assim muito simples. O que pode ter acontecido que tenha causado isso? E eles revisaram tudo, não consigo entender. O que pode causar algo assim? Aconteceu no momento do nascimento. Meu marido estava comigo, aconteceu alguma coisa? Não. Foi rápido, o parto foi bem rápido. O médico amigo da família estava ali, aceitava as dores, foi até bem... O bebê nasceu, ele pegou, levantou e disse, é uma menina. E nesse momento você... Eu disse, que pena. O problema é que ela estava ao seu lado e ela ouviu. Se você não me quer, eu não quero você também, nunca mais. O problema é que um adulto entende isso. Mas no momento que está no corpo, é uma reação visceral. É uma coisa animal. Não é como você explicar. Mas espera aí, foi um equívoco, eu não quis dizer. Não é a mim. Não é que eu não... Não é a mim. Mas o que... Ela. Se eu explicar... Não. Ela acordada, não vai entender. É uma criança de 3 anos. Quando ela dormir, converse com ela. Explique para o adulto que estava lá o que aconteceu. E vamos ver. Porque quando ela acorda, o que é que você vai argumentar com uma criança de 3 anos? O que é que você vai explicar? O que é que ela vai te dizer? É uma rejeição que é o quê? Visceral, animal. É uma ojeriza que não tem uma explicação, uma fundamentação de natureza psicológica. Porque, na verdade,
Elas não lembram da biologia, nem cérebro, nem lembrança. Não há nada concreto que possa fazer o quê? Fundamentar essa rejeição. Mas ela existe. E é forte. Mas não é inteligível. Então ela fez, a criança dormia e ela explicou: não é que eu não te quisesse, eu te queria muito, mas disseram que era um menino, eu fiz um quarto azul. Mas você vê, eu troquei toda a decoração, só para você, porque eu te quero muito, porque eu te amo. Olha só. E começou a falar com ela, que não é que ela não te quisesse, foi um engano. Eu te amo muito, eu te quero tanto. Olha, os detalhes, as roupas, os vestidos, tudo. E ela começou. Noite após noite, ela botava a criança para dormir e falava, longo tempo, sobre os seus sentimentos, sobre o que tinha acontecido, tá? Que ela não tinha mágoa, ela entendeu, mas ela amava profundamente. E durante todas as noites, ao longo de 6 meses, ela conversou. Um dia, ela estava na cozinha e a criança levantou, entrou na cozinha. Mãe, foi um choque. Era a primeira vez que ela chamava de mãe. Sonhei com você. Você dizia que me amava, é verdade? Ela não pôde falar. E abraçou a filha pela primeira vez em 3 anos e meio. Ou seja, conhecer a mecânica da reencarnação afeta a nossa vida prática? Imagine se, conhecendo isso, quantas crianças adotadas como bebês, que tecnicamente não deveriam ter trauma porque não vivenciaram nada, mesmo assim desenvolvem alterações, que a gente chama de síndrome do bebê adotado. Tá? Por quê? E se nós pudéssemos desfazer, conversando com o bebê, explicando as mudanças, os acontecimentos, quantas vezes nós nos descuidamos e deixamos determinadas situações passarem? Você está dizendo então que o responsável pelo transtorno é o pai? Não. Não. Porque pensem bem, tá? Muita gente vê, Freud diz que a culpa é sempre da mãe, não dizem? Ah, ok. Mas para aqueles que são espíritas, a gente entende perfeitamente que cada um tem a mãe que merece. Correto? Então, o que acontece é que nós temos ligações. Então, digamos que um espírito comprometido tem. E você, reconhecendo a mecânica da reencarnação, cria um ambiente altamente acolhedor, de segurança, de tranquilidade. E se ele encontra um ambiente altamente tranquilo, pode ser que ele passe pela primeira fase sem transtornos. Então, o que seria tecnicamente um transtorno de alta gravidade se transforma num transtorno menor. Então, nós podemos, inclusive, atenuar processos que são kármicos, se nós soubermos o que fazer. Então, não é que sejamos responsáveis, mas somos coparticipantes da situação. Então, quantos problemas poderiam ser alterados, modificados, diminuídos com o conhecimento? A gente tem, às vezes, conhecereis a verdade e ela vos... Bom, diante disso, nós temos uma obrigação moral, que é o quê? Dividir o nosso conhecimento com as outras pessoas. Eu não dei para vocês só a tese espírita, dei várias fundamentações não espíritas, tá? Inclusive, que podemos reconhecer da importância de como lidar com esses espíritos que reencarnam. O significado dessa vivência e as consequências que elas podem ter em nossa vida. Então, diante disso... Não vai entrar em detalhes o que você falou agora. Tudo que eu passei na minha vida, quebra-cabeça formou agora. Então, foi um prazer estar com vocês. Muita paz. Não, temos um... Não. Por quê? Você é um adulto. Qual a diferença se é à noite ou acordado? Sim. E continua sendo o quê? O seu cérebro, as suas memórias, as suas lembranças. A diferença da criança é o seguinte:
Você pode conversar com uma criança de 3 anos? Pedir para ela explicar por que ela se sente assim? O que ela vai dizer a você? Porque ela tem uma explicação. Então, vou lá. Você foi adotada. Sua família é ótima. Você nunca teve nenhum problema. E você se sente rejeitada. De onde vem? Se eu perguntar para você com 3 anos, por quê? O que você vai dizer? Aliás, você pode explicar que se sente rejeitada? Não, você não sabe. Você não sabe. Você sente alguma coisa que você não sabe o que é, não sabe de onde veio, não sabe nem expressar verbalmente, tá? Mas fora do corpo, você sabe? Porque você sabe de onde está vindo. Deu para entender a diferença? Agora, você adulto, você pode procurar um terapeuta e fazer o trabalho diretamente. Ok? Até os 4. Lembram? Você, na verdade, está conversando com um adulto que está lá. Funciona com bebês, né? Nervosa, você conversar, um ambiente estressante. Quem já conversou com um recém-nascido e nota que ele acalma? Que eles entendem, tá? Então, isso acontece. É uma experiência que muitas pessoas têm. Inclusive com o bebê na barriga, lembra? Está irrequieto. E quando ele escuta a voz do pai e acalma? Aí a pessoa começa várias explicações, mas... Então, quando há convivência com o bebê na barriga, tá? Reage ao pai, reage inclusive aos avós que convivem, tá? E falam com o bebê. Então, é uma coisa reconhecida, tá? E como é que a gente sabe que eles reagem? Fisiologicamente. Ele escuta a voz e reage, tá? Biologicamente não tem explicação, tá? Mais alguma pergunta? Uhum. A gente vê bastante. Tinha aquela menina que hoje trabalha no SBT, ela trabalhava no Raul Gil, ela tinha 2 anos, eu esqueci o nome dela agora. Era super inteligente, até, né, 3 anos, 2 anos lá, Silvio Santos contratou ela, depois dos 5, hoje a Marisa é uma criança normal. Isso é muito comum, a gente tem essa experiência bastante. Não é acima da hiperatividade neuronal, não, tá? Mais alguma dúvida? Alguém gostaria? Não? Então, gente, foi um prazer estar com vocês. E eu peço que dividam a informação com os jovens casais. Mas eu não tenho mais bebês, tenho netos. Que divida a importância dessa primeira fase, dessa segunda fase, da importância de preparar-se bem para receber os reencarnantes. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.